A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica. Hoje vamos iniciar uma nova série em um novo livro. Hoje estaremos iniciando o livro de Deuteronômio. E vamos para a nossa meditação ler os versículos 1º, o versículo 2º e o versículo 3º, que nos diz: Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão, no deserto de Arabá, defronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Isaabe. São 11 dias de viagem desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir até Cades Barneia. No ano 40º, no mês 10º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor lhes mandara por seu intermédio. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos, vamos iniciar essa nova série e eu estou muito empolgado porque grandes revelações o Senhor tem para nós a partir também desse livro de Deuteronômio. E para nós iniciarmos a introdução a esse livro de Deuteronômio, a gente não pode deixar registrado que este é o último livro do Pentateuco, a lei, o livro da lei. Então, esse último livro, ele traz uma característica similar ao livro de Números, pois estes dois livros têm a característica de trazer uma reconstituição ou uma repetição daquilo que fora tratado nos livros anteriores. Nós temos no hebraico o nome deste livro como sendo Estas são as palavras, referindo-se, conforme o costume hebraico, de chamar os livros pelas primeiras palavras de cada livro. Mas o nome Deuteronômio é herança da Septuaginta, que é a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, feita pelos 70, os 70, um pouco antes da vinda de Cristo. Então, meus queridos, diante dessas informações, nós vamos perceber que o significado da expressão Deuteronômio é repetição da lei, ou seja, a lei está sendo repetida aqui nesse livro de Deuteronômio. Por isso, você vai perceber que tudo o que você lê aqui, na sua grande maioria, é uma repetição daquilo que está em outros livros. Para nós, então, entrarmos no conteúdo do livro, é necessário nós respondermos a seguinte pergunta: por que é que Moisés agora vai repetir aquilo que já foi falado anteriormente? Se ele já havia falado nos outros livros, por que ele vai repetir agora? Nós temos pelo menos duas respostas a esta pergunta. A primeira é exatamente o propósito desta repetição, ou seja, aquela geração que saíra do Egito e fora caminhando em direção à terra prometida, chegou agora à margem do Rio Jordão, que era o limite que estava entre eles e a terra prometida. Mas a Bíblia nos diz que o Senhor não permitiu que aqueles que foram incrédulos no caminho herdassem a terra, salvo Josué e Calebe, que não foram incrédulos. Assim, a Bíblia nos diz que o Senhor fez com que todos aqueles incrédulos morressem no caminho. E logo, nós entendemos que esta agora que está ali
à beira do Rio Jordão para herdar a terra, é uma nova geração de hebreus, de israelitas, que não tiveram as mesmas experiências que a primeira, e agora é necessário Moisés instruí-los antes que eles herdem a terra. Então este livro traz essa característica, ou seja, Moisés vai instruir aquela geração nova que não teve as experiências da primeira com Deus, e é necessário que eles tomem conhecimento de tudo aquilo que se passou desde a saída do Egito até aquele ponto onde eles estavam. É exatamente isso o que vai se passar ali à beira do Rio Jordão. E é interessante observarmos que esse livro ele vai se dar ali à beira do rio. Logo nós vamos compreender que esse foi um livro que foi escrito de forma mais rápida do que os demais, porque ele não acompanhou a história, mas simplesmente conta os fatos relatados e acontecidos ao longo daquela jornada. E entrando já no texto, nós vemos que o texto traz uma informação que essas palavras foi que o Senhor dirigiu a Moisés, ou seja, foi Deus quem deu a Moisés a orientação para que ele falasse ao povo aquela palavra. Então, a Bíblia traz uma informação importante dizendo que essa orientação de Deus a Moisés, no versículo 3, diz que ela aconteceu no ano 40º, ou seja, 40 anos após eles saírem do Egito. Vai dizer também a respeito do mês. Foi no mês 1/10, Um décimo quer dizer o mês 11º, ou seja, no mês 11. No mês 11, após a saída deles do Egito, o Senhor deu a ordem a Moisés. E fala também do dia. Foi no dia 1º daquele mês. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para a gente conseguir ter uma aplicação desse texto? Pois nós vamos encontrar nesse capítulo, eu gosto sempre de mostrar para os irmãos o que tem no capítulo. Nós temos aqui a Moisés falando com o povo acerca da nomeação de auxiliares, quando na caminhada Moisés sentiu pesada a carga e então distribuiu atividades com o povo. Esse capítulo 1 também Moisés vai relembrá-los que como foi que o Senhor eliminou aquelas pessoas que não creram. Foi através do envio de espiões para reconhecerem a terra. Vai registrar também a incredulidade do povo, quando eles voltaram e não creram. E vai voltar também aqui, a partir do versículo 34, que depois de Moisés falar com o povo, eles se sentem encorajados, mas já sem a direção de Deus, e tentam pelejar e acabam sendo derrotados, ok? Mas bem, eu quero refletir com os irmãos essa primeira parte, ainda da ideia que começamos esse podcast, dizendo o seguinte: Moisés, ele traz a repetição da lei. E esse é o princípio espiritual que eu quero trazer para as nossas vidas nesta manhã. Assim como o Senhor deu ordem a Moisés que ele repetisse a lei àquela nova geração, esta é também a nossa responsabilidade espiritual. Ou seja, nós temos que transmitir as leis do Senhor, os princípios divinos às novas gerações. Às vezes nós, ao longo de nossa vida, nós guardamos na nossa memória e na nossa bagagem de experiência muitos fatos que fortalecem a nossa fé, porque eles são de fato coisas que nos aconteceram e que servem de modelo de fé. Mas e a geração que procedeu de nós? E esta nova geração que está ao nosso redor, tiveram elas a mesma experiência? Então, nós temos a missão de compartilhar com elas todas estas experiências e instruí-las na palavra do Senhor, para que, assim como nós, elas também tomem conhecimento e aprendam a temer o Senhor, pois esta foi a principal ação de Deus no propósito
de ensinar o povo a temê-lo, a respeitá-lo. E assim nós aprendemos com a palavra de Deus. Amanhã teremos um pouco mais de reflexão bíblica e eu espero você. Continue conosco, indique um amigo, abençoe alguém com a palavra de Deus. Até mais, Deus abençoe você, a sua casa e a sua família, em o nome de Jesus.